Hello everyone! Vocês sabem que a gente parou no processo da inspeção da casa, né? Pois é, o nosso resultado, a única coisa que realmente foi fora do normal, a parte de ar-condicionado. Então, no restante, a casa sendo velha, como vocês já viram, ela estava em boas condições. Agora nós vamos falar do financiamento. Estou aqui no Banco do Brasil Américas para entender o que eles podem fazer para nós. Vamos lá? Tudo bem, Sandra? Joia. Bom te ver. Bom te ver. Tô aqui querendo entender todos esses números. Então, hoje a gente vai falar do financiamento. Eu tô aqui com a Sandra Mina, famosa do Banco do Brasil Américas. Tudo bom, Sandrinha? Joia, Cris. Vamos abrir uma conta nesse banco pra gente financiar? Claro. Olha, delícia! Vamos abrir, bem simples, tá? Pra você traz, você que reside aqui nesse país lindo, maravilhoso, né? Você traz só a sua carteira de identidade e um comprovante de endereço. E a mesma coisa a gente pede para o cliente brasileiro, trazer duas formas de identidade, um comprovante de endereço lá no Brasil mesmo, e a gente abre uma conta aqui com o Banco BB Américas. Perfeito. Isso é uma condição? Pro financiamento, sim. A gente vai querer que o cliente tenha uma conta conosco para que a gente possa fazer o débito da parcela mensal, né? E já que a gente está falando do Banco do Brasil Américas, é fácil somente ter uma conta no banco? Um brasileiro pode chegar aqui e abrir uma conta para ter uma conta corrente nos Estados Unidos? Pode. Muita gente utiliza as contas aqui para viagem, nem sempre só para financiamento. Eles utilizam para investimentos, para poder utilizar quando está viajando. A gente oferece cartão de crédito, financiamento de carro, um banco normal. Sandra, quantas agências o Banco do Brasil Américas tem hoje? Hoje a gente tem 5 agências localizadas na Flórida e temos a agência digital que atende online. Tá fácil pro brasileiro, não? Tudo em português, espanhol, inglês, e o time todo, a equipe toda de vendas que trabalha nas agências fala português, espanhol e inglês. Fantástico! Como todos sabem, nós vamos financiar uma parte da nossa casa. E você sabe que eu conheço a Sandra há 16 anos. É um prazer falar com você. O prazer até porque é todo meu. Dá uma segurança, mesmo sendo do mercado, agora eu me sinto uma cliente, como eu estou dizendo. Eu sou minha própria cliente. Então, me explica um pouco, Sandra, como é que a gente pode fazer no nosso caso? Porque normalmente a gente sempre fala em relação a um brasileiro comprando. Sim. E para nós, como é que seria o processo para um residente? Como é que o banco faria pra gente? O processo é bem similar para os dois, tá, Cris? Assim, para você como residente, eu posso financiar 70%, você só tem que colocar 30% de entrada. Ok. E as taxas de juros eu tenho um pouquinho melhor para você como residente, como uma americana. O brasileiro é a mesma coisa, eu financio 70% para uma casa, ele também tem que colocar 30% de entrada e a documentação é parecida, só que a gente usa a documentação do Brasil. Calma aí, então você 30% também para o estrangeiro? Mesma coisa. Então tá bom para o brasileiro. A gente tá há pouco tempo trabalhando com 40%, que coisa boa. Isso é uma coisa nova do banco? Os não, 30%? Não, 30% para casa, é o que a gente já tem feito mesmo. Casa. Apartamento é 35% de entrada. Tá, então faz sentido. Como é que qual a documentação que você vai precisar então? Vamos falar do brasileiro. Eu acho que o brasileiro, já que pra gente é mais simples,
Qual o documento que um brasileiro precisa trazer para um financiamento? Tá. Primeiramente é um passaporte, o visto, né? Um visto que permita ele entrar no país. Não precisa ser um visto de estadia, de um green card, nada disso. Pode ser o de turista mesmo, pode ser um F1, que é o de estudante, pode ser qualquer tipo de visto que permita ele visitar o país, logicamente, e acessar a propriedade dele. E a gente pede também extratos bancários para a gente ver a parte de ativos, né? E o imposto de renda, que é o principal para a gente analisar a renda do cliente. Esse é o imposto de renda Brasil? Brasil. E no meu caso, o imposto de renda também. Então nós temos a documentação realmente que é fácil. A diferença é que aqui a gente vai checar o seu credit report, que é o seu histórico de crédito no país. E como você checa isso no caso do brasileiro? A gente checa também através do Serasa, mas não é a mesma coisa. Aqui o credit report dá um histórico completo da sua vida aqui, de como você faz seus pagamentos, e aí a gente analisa para ver qual que é a melhor taxa de juros que a gente vai te dar. Eu sempre falo isso para os brasileiros, é mais fácil você brasileiro comprar do que eu, porque ela vai checar a nossa vida toda aqui. E a história das 3 cartas que você sempre comentou, uma carta de crédito, a carta de contador, isso continua ativo? Continua. Isso eu não preciso para você, tá? Você não vai precisar disso. Mas um cliente internacional, a gente precisa só de uma carta de referência bancária, mostrando que ele tem já um relacionamento com o banco há mais de um ano. E a carta do contador, onde vai me demonstrar qual que é, quando é um empresário, logicamente, né, a porcentagem que ele tem na empresa, e também checar a renda dele, confirmar a renda dele de 2019, no caso deste ano, né, porque a gente não tem o imposto de renda ainda deste ano, por isso que a gente pede a carta do contador. Interessante. Vamos lá. Eu acho que é interessante saber o prazo que a gente consegue. Porque assim, no contrato, como você viu, eu coloquei 60 dias para fechar. Perfeito. Nós já passamos a inspeção, tudo, e então a gente está aí com 40 dias. A gente consegue? Consegue, é um prazo excelente, tá? A gente normalmente pede em torno de 30 a 45 dias, a partir do momento que a gente tem toda a documentação do cliente, né? Então assim, normalmente no caso de um brasileiro, a gente pede para ele mandar antes dele começar o processo, ele colocar uma oferta, de já estar com o contrato, a gente já pede para ele mandar antes, para a gente já estar engatilhado, para que assim que passa a inspeção a gente já dê realmente entrada no processo, e aí demora em torno de 30 a 45 dias, até menos, tá? Às vezes é um processo que é mais rápido, quando não tem muito questionamento, é um processo que pode acabar até menos que antes de 30 dias. Então, no seu caso, está um prazo excelente. Agora, uma pergunta que eu tenho certeza que todo mundo quer saber. Qual a taxa de juros que o Banco do Brasil, Américas, está usando? Então, a gente tem agora os programas de 30 anos de amortização, 15 anos de amortização e taxa fixa por 3 e 5 anos, tá? A taxa de juros, logicamente, ela varia, né, de um dia para o outro ou de um mês para o outro. Hoje a gente está em torno de 4,5% a 5,5%. Hoje, agosto de 2019. Vamos colocar isso como referência. Tem que deixar bem certo. Então, de novo, qual? 4,5% a 5,5%. Então, dependendo do programa. Estou dando uma média só para a gente não ficar cotado com uma taxa só. Não, fantástico. Isso, e pro americano a mesma coisa? Pro americano a mesma coisa, vai depender do seu credit score. Eu vou ver qual que é a taxa, logicamente, quanto melhor seu credit score, da sua situação como cliente residente, melhor a sua taxa de juros. Ok. Qual outro custo tem um brasileiro para fazer o financiamento com o banco? O que mais tem o que mais gera, de custos? O custo, quando você fala só banco, tá? Custo banco, ele é em torno de 1,5% do valor financiado, tá? Mas quando você está pegando um financiamento, fica sempre em torno de 4 a 5% do valor financiado, incluindo banco, companhia de título, incluindo as taxas de governo, as taxas de transferência. Então, para o cliente ficar realmente preparado para o que ele vai precisar, em torno de 4 a 5% do valor financiado. Tá? Fantástico. Então esses são os custos de fechamento, correto? De fechamento, exatamente. Não só banco, isso não inclui somente banco. Inclui banco, as título, transferências, né? Cartório, todos os registros e tudo mais. Interessante. O que mais que a gente precisa saber e que a gente precisa dividir?
Bom, o importante é preparar a documentação, esse é o ponto principal, né? Quando a gente pede a documentação, a gente tem realmente um checklist que a gente manda para o cliente, para que ele venha direitinho todos os documentos e mande, para a gente não ficar, para ter um processo mais eficiente, né? E vocês viram que a Sandra comentou que essa documentação pode ser enviada no princípio, né, do contrato, não necessariamente nesse momento que nós estamos conversando com a Sandra, que é depois da inspeção. Então, fizemos um contrato, já vamos começar então o processo. Eu acho que fica até mais tranquilo, né? É melhor, eu sempre aconselho, antes de sair para olhar o imóvel, você tem consciência que você vai querer um financiamento. Mas o brasileiro é ansioso, ele quer comprar e depois ver como paga. Exato, aí é bom antes. Porque não só por isso, às vezes o outro lado do vendedor pede uma carta de pré-qualificação, né? É verdade. Mas isso você provê também, você Sim, consegue passar isso pra gente a partir do com momento que a gente tem a documentação. Tá ótimo. Eu acho que deu para entender a parte documentação, prazo para financiamento, tudo isso. Agora, como é que a gente faz para começar o nosso processo, Sandra? Ótimo, a gente pode iniciar assim que você me dá a documentação, a gente vai te mandar o que a gente chama de disclosures, que é os documentos iniciais do processo, onde vai ter toda a estimativa de todos os custos, inclusive da companhia de título, as taxas de transferência, e assim que você me dá o ok, a gente vai e solicita a avaliação do imóvel, a avaliação que é muito importante. A avaliação é o que? Nada mais é o banco querer ver que o seu imóvel realmente vale, tanto que você quer saber isso também, claro. Você está comprando pelo valor justo, né? E aí a gente manda o avaliador na propriedade, ele vai fazer uma avaliação utilizando comparáveis em volta, né? Propriedades que foram vendidas bem parecidas, com a mesma metragem, com tudo. E aí você vai saber se a sua avaliação foi menor, se foi maior ou se foi no valor justo. Quando vai ser? Você que manda. Vamos financiar, gente. Hello everyone! Nós estamos super animados porque vamos fazer o fechamento da casa hoje. Resumindo, recebemos a chave hoje. Vamos lá! So let's go over all the fees. So the top has the property information, today's date. The sales price is for $875. The closing cost came out to $39,722.45. 11 months worth of property taxes, which is the $11,539.88. Jessie, one question. They're collecting 11 months of property tax, but at the same time they're going to be collecting escrow. Correct? Correct. O que eu acabei de perguntar para a Jéssica é sobre essa reserva que eles fazem dos IPTUs aqui. Então, por exemplo, para a gente fazer um fechamento com um financiamento, muitas vezes é recolhido alguns meses de IPTU e colocado numa conta fiduciária, até que chegue no momento do pagamento, que seria no final do ano, porque aqui a gente paga o IPTU ao final do ano. Em novembro, o banco vai e paga para o estado o IPTU. É assim que funciona. Alrighty, so the survey was for $350, and then your title insurance. Title insurance protects you from the day of closing going back in the event of any fraudulent deeds, unpaid mortgages, anything that affects the land. Então, o que ela acabou de dizer, que o seguro do título é uma forma de você estar protegendo qualquer passado dessa propriedade. Então, vamos supor que tenha tido qualquer herdeiro ou qualquer penhor, alguma situação que comprometa o registro no futuro. Então, existe esse seguro desse registro da casa que vai te proteger. Então, é esse o objetivo do Title Insurance. Quando a gente está fazendo um financiamento, todo banco vai pedir que tenha um seguro deste título, dessa propriedade, do registro. Florida taxes are paid in arrears. It's one tax bill. It's uma parte bem importante para vocês entenderem.
Todo o IPTU daqui, ele é calculado para ser pago ao final do ano. Só para vocês terem uma ideia, a gente recebe o valor do IPTU em outubro e daí a gente pode pagar em novembro com 4% de desconto. Se a gente paga ele em dezembro, nós pagamos com 3% de desconto. E daí vai janeiro 2%, fevereiro 1% e março é a data limite para você pagar o seu IPTU aqui na Flórida. So you're gonna sign the last page, both of you. I have pens here. There's 3 copies. You're going to sign all 3. Depois de tantas assinaturas, agora vamos para casa.